Fundação República. A esta primeira série de podcasts chamamos Entre Idades. Com ela procuramos cruzar ideias e opiniões de protagonistas que viveram ou influenciaram em momentos diferentes a história da nossa democracia do abril de 1974 até hoje. Venha daí connosco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Idades, o podcast da Fundação República. O meu nome é Vieira da Silva e o tema de hoje é um dos temas mais relevantes da nossa vida democrática, do Portugal pós-Revolução Democrática de abril de 74. O tema de hoje é o poder local. O poder local que foi seguramente, o poder local democrático, que foi seguramente uma das grandes conquistas da Revolução e que é hoje um dos fundamentos do funcionamento da nossa sociedade e do funcionamento da nossa democracia. Para debater este tema tão interessante, tão aliciante e que daria certo a possibilidade de termos vários debates, mas para conversarmos sobre o poder local no Portugal democrático, temos duas personalidades que são por demais conhecidas e que têm uma aproximação em momentos diferentes, mas também contemporânea, a este tema do poder local. Tenho comigo Helena Roseta, que quase que dispensaria apresentações, tem uma vida pública muito intensa desde há várias décadas, que começou na luta contra a ditadura e depois na construção da democracia, na sua vida parlamentar, na sua vida de personalidade da cultura e do saber, mas também de personalidade ligada ao poder local. Ele foi presidente da Câmara Municipal de Cascais, vereador da Câmara Municipal de Lisboa e tem uma vida construída em torno destas questões do território e do exercício do poder democrático local. E, para acompanhar a Helena, temos a Inês Medeiros, que também é uma personalidade conhecida, tem uma carreira muito ligada às questões da cultura, do cinema, da escrita, mas também da atividade cívica e política. Foi deputada no Parlamento desde 2009, se a memória não me falha. Não foi contemporânea da Helena no Parlamento, mas estamos aqui perante duas ex-deputadas, ou antigas deputadas, melhor dizendo, e Inês é agora, presentemente, Presidente da Câmara Municipal de Almada, foi eleita já pela segunda vez e está à frente de um dos municípios mais representativos da área metropolitana de Lisboa pela sua dimensão, pela sua história e pela sua colocação estratégica. E, portanto, temos aqui a possibilidade de termos um debate interessante. E eu começaria, desde já, pela Helena. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e lançaria uma questão muito aberta, mas considero muito importante. Como é que a institucionalização da democracia ao nível do poder local mudou a sociedade portuguesa? Nos diferentes territórios, nos diferentes momentos, mas que contributo é que trouxe na sua ótica, que é uma ótica, obviamente, extremamente bem informada, Helena? Muito obrigada pelo convite. Olá, Inês, um prazer em estar contigo. A questão do poder local é uma questão central na conformação do poder político democrático na Constituinte, logo na Constituinte. Foi um tema bastante debatido. Eu fui deputada Constituinte e o formato que se encontrou de ter no poder local municípios e freguesias é muito interessante, porque é muito diferente do que acontece na generalidade dos outros países, porque temos um nível de poder local eleito democraticamente, freguesias, que é de muita proximidade, que vai buscar, de certa maneira, um povoamento que nós tínhamos em Portugal nessa altura, ainda com muitos lugares, muitas aldeias, muitos pequenos sítios, e não tanto um país urbanizado, que nos anos 70 não era. A urbanização em Portugal é tardia, portanto, e é sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e, portanto, havia um território
muito mais ocupado do que está hoje, em termos do todo nacional, na metrópole, estou a falar da metrópole atual, antiga metrópole, hoje em dia território continental, e portanto havia essa consciência que era preciso envolver as pessoas, era o grande apelo do programa do MFA, envolver as pessoas na democracia. E a melhor forma de envolver as pessoas na democracia era criar um escalão muito próximo da base. E então, municípios e freguesias. E isto é uma novidade. A construção do modelo, ambos, municípios e freguesias, com o executivo e com uma espécie de um parlamento, com um deliberativo, é também interessante, mas é diferente. Quer dizer, na freguesia, a junta emana da Assembleia de Freguesia, o presidente emana da Assembleia de Freguesia, na Câmara o presidente é um cargo mais presidencialista. E eu acho que isso tem muitas vantagens, mas também tem alguns inconvenientes. Nós precisávamos, do meu ponto de vista, de não acentuar tanto a vertente presidencialista do órgão municipal e dar um pouco mais de peso à vertente parlamentar do órgão municipal, são as assembleias municipais. O problema é muito atual, porque como têm visto pelos debates que houve relativamente às alterações à dita lei de solos, que não foi alterada, o que foi alterada foi outra coisa, mas não importa, tem impacto no ordenamento do território, é que já está em vigor uma legislação deste governo, no sentido de alterações entre solo rústico e solo urbano poderem ser feitas sem obrigatoriamente passar por todo o mecanismo de elaboração de um plano territorial e poder ser feita por simples deliberação da Câmara e da Assembleia Municipal. Registre-se que a Câmara e a Assembleia Municipal é que aprovam os planos territoriais municipais, portanto, não é diferente disso. O que é diferente é que lhes tiram, o que era obrigatório, toda uma armatura de discussão de validades feita a nível nacional e a nível local. Isso foi retirado e está em vigor só agora esta maneira de fazer. E a questão que eu coloco, e gostaria de a colocar já no princípio, é esta. As Assembleias Municipais não têm condições para exercer o seu papel constitucional em Portugal. Nunca tiveram. Nem nunca ninguém se preocupou com isso. Eu sou fundadora, fui presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, lutei muito nessa altura, a partir de 2013 até 2017, lutei muito para que na Assembleia Municipal de Lisboa, meu Deus, uma Assembleia Municipal onde já tinha representação de 10 forças políticas e que geria um orçamento, não geria, mas tinha que se pronunciar sobre um orçamento de milhões de euros, de 1.000 milhões de euros. Como é que os senhores deputados, com uma mera senha de presença, estavam capacitados para discutir aquilo? E, portanto, batalhei para que todos os grupos municipais, todos os deputados tivessem um grupo municipal, pudessem estar e tivessem técnicos da sua escolha. Nada disto existe nas outras Assembleias Municipais. E, portanto, isto é uma questão. Helena, existe. Pronto, ainda bem que me vais dizer o contrário, mas eu sabia que havia, por exemplo, no Porto e pouco mais. Portanto, é importante, e a Inês, se quiseres, interrompes-me já e dizes como é que é em Almada. Bem, em primeiro lugar, bom dia e obrigada por este convite e sobretudo por este tema e obrigada, Helena, por ir logo para o assunto que eu disse, é mesmo disso que eu quero falar. Só de uma forma muito genérica, eu acho que há um reconhecimento a fazer, que é o poder local democrático, independentemente do seu formato, e eu já lá vou, temos que perceber que foi a grande escola da democracia. Exatamente. A grande escola da democracia. Até uma malha de segurança, pronto, se tu quiseres. Havia golpes em Lisboa, mas o poder local estava lá. E nós não tínhamos, a elite política era inexistente, como sabemos, e portanto e então ao nível da representatividade era nula. E, aliás, eu vi ontem um bocadinho uns dados, ver até que ponto foi importante o poder local até para a renovação das elites políticas, tanto ao nível local como ao nível nacional. Ora, e até a limitação dos mandatos também vai contribuir para esse facto, e é fundamental, porque uma democracia que não tem em si mesmo mecanismos que promovem esta renovação da sua representatividade, não funciona. E aí leva-nos justamente à questão que a Helena estava a dizer, que é, com todo este reconhecimento da importância da estrutura política tal como foi criada ao nível da lei autárquica e desta organização do poder local... E até constitucional, não é? E até constitucional, mas que, entretanto, não mudou. Neste momento, do meu ponto de vista, urge olhar para o modelo este modelo de governança, seja freguesias, Câmara e Assembleia,
até perante as responsabilidades cada vez maiores e que são bem-vindas, das autarquias, e até para termos aqui outra forma de funcionar se queremos avançar para uma regionalização, que isso ainda é outro patamar. Sim, em Almada, devo dizer que mal chegámos, não foi apenas, houve uma deliberação, nós preparámos e levámos a deliberação, apoio técnico, não apenas para os vereadores sem pluro, pronto, claro, que aqui entre nós é uma figura que eu não entendo, acho que é uma reminiscência, é um bocado como os ministros sem pasta. Não, eu posso explicar porque é que isso foi posto na Constituição. Não, mas eu percebo porque é que foi posto. Já leirei. Como a seguir ao 25 de Abril também percebia os ministros sem pastas. Eu só não percebo é porque é que ainda continuam. E porque é que não há, em compensação disso, de facto, um verdadeiro reforço das competências e das capacidades das Assembleias Municipais. No fundo, eu não estou. Se há coisa que eu defendo é a necessidade de um poder e de uma oposição e de estruturas de acompanhamento e fiscalização do poder que sejam eficazes e que tenham os meios para isso. Portanto, sim, em Almada o município assumiu, foi aprovado em Câmara, apoio não apenas para as forças representadas na Câmara, mas também na Assembleia Municipal, e que não deixa de ser curioso que até aqueles partidos que agora chegaram ao poder autárquico nas Assembleias e que passam a vida a dizer contra os jobs e os boys e não sei o quê, mas ficam muito contentes quando chegaram à Assembleia Municipal de Almada de terem o seu apoio, o que é natural se nós queremos ter alguma qualidade naquela que é o debate e o acompanhamento político. Se depois o exercem com qualidade ou não, isso depois já é a avaliação dos próprios municípios. Pronto, e de uma maneira, só para resumir essa questão, o que é que eu acho que é fundamental chegar e que tem que ser lançado neste momento, que é eu até, neste momento, até acho que é quase mais saudável o modelo das freguesias, se quiserem. Ou seja, que é um modelo parlamentar. Que é um modelo parlamentar. Nada contra esta. É verdade que é um bocadinho presidencialista, ou seja, o presidente da Câmara é eleito, é quase um cargo em si mesmo. Mas o presidente, na Assembleia, nas câmaras municipais, não é modelo parlamentar. Não é o que eu estou a dizer. O presidente da Câmara é um modelo presidencialista, mas isso não invalida que, por exemplo, a sua equipa possa emanar da Assembleia. Não me chocaria de todo essa versão, até para garantir alguma estabilidade face à multiplicação, à situação. Portanto, admitirias política. Uma eleição apenas do Presidente e os vereadores terem uma eleição indireta via Parlamento Municipal? Absolutamente. E um reforço das competências das Assembleias. Nem a nível nacional temos isso, não é? Os governos não emanam do Parlamento. Pois, temos o sistema presidencial. Um sistema, nós sabemos, estamos sempre a dizer que a França é um regime presidencial e Portugal não é. É falso. Nós temos um regime semi-presidencial a nível nacional, presidencial a nível dos municípios e parlamentar ao nível das freguesias. Exato. E isto levanta algumas dificuldades. Até pode continuar a ser assim, mas quer dizer, levanta algumas dificuldades e há coisas que têm que ser melhoradas, evidentemente. Desde que nós chegámos a Almada também, e foi até o anterior presidente da Assembleia Municipal, o José Corinha Leitão, até nos inscrevemos na criada Associação das Assembleias Municipais. Fui eu que lancei, porque exato, foi a Helena. Achei que era de menos nas Assembleias Municipais que ainda estão maltratadas, estão desconhecidas, estão ignoradas, por amor de Deus. Mas na realidade a grande transformação da qualidade do debate político e até do acompanhamento das políticas municipais e da governação municipal só se vai conseguir quando as Assembleias tiverem mais condições e mais poder. E mais independência da Câmara. Há muitas Assembleias, sobretudo nos municípios mais pequenos para esse país fora, só podem reunir se a Câmara lhes der espaço, porque não têm sede. Só podem fazer aquilo que a Câmara lhes manda para decidir, não têm apoios nenhum. Portanto, quando ainda há
os fundadores da primeira geração antigos, que são deputados municipais ligados à terra, alguns deles até já foram presidentes de Câmara, as coisas funcionam. Quando isso não existe, é impossível. Portanto, era bom salientar este ponto, que está aqui a criar dificuldades. Verdade, há 2 níveis. É que, apesar das garantias jurídicas, quando se é deputado municipal, podem faltar ao trabalho, etc. Sim, a maior parte das pessoas trabalha, portanto, tem não, depois tem uma senha miserável e não é reconhecido. E, sobretudo, por exemplo, há coisas muito específicas, uma coisa que é sempre uma confusão. Aprovação de um regulamento. Sim. Em que altura é que a Câmara, que a Assembleia se pronuncia? A dar contributos. Vamos lá ver. São muito poucos. Helena. Nós na Câmara, na Assembleia Municipal de Lisboa, tínhamos um estatuto diferente, porque, enfim, dada a nossa dimensão. Nós usávamos rigorosamente, o regimento da Assembleia Municipal usava rigorosamente o modelo do Parlamento Nacional. Ou seja, até porque a dimensão das coisas o justificava. Portanto, a aprovação de um regulamento era feita exatamente como se estivéssemos no Parlamento. Uma aprovação na generalidade, baixa a comissão para ver a especialidade, há alterações, não há alterações, ouve-se a Câmara sobre as alterações, vota-se a especialidade e depois vota-se final global. E funcionou muito bem assim. E onde é que fica a consulta pública? A consulta pública era feita pela própria Assembleia Municipal antes da votação na generalidade. Era a Assembleia que fazia a consulta pública. Sim. Pois. Sim. Não sei já se era a Assembleia ou se era a Câmara, mas tinha que ser feita antes da votação da generalidade na Assembleia, isso seguramente. Mas depois do debate na especialidade. O debate na especialidade, não. Antes do debate da especialidade é que tem que haver, da especialidade e da generalidade. Antes de votar é que tem que se ouvir as pessoas. Mas não é depois já está votado, ao meio votado que se vai ouvir. Está bem, mas Helena, nós fomos confrontados com situações desse género, que é... depois, se a Assembleia faz alterações, segundo a lei do regulamento, tem que voltar a ter consulta pública. O que nós fazíamos na Assembleia Municipal, se já tivesse havido consulta pública, era um debate temático, aberto, com os cidadãos, que o nosso regimento permitia, um debate temático, onde se podia pôr em causa o que estava ali a ser votado, porque a palavra final é a palavra... a palavra final é a palavra da Assembleia. Está bem, mas a Assembleia, ao mudar, e pode mudar... Mas isso obriga a uma nova consulta pública. Uma nova consulta pública ou ou outras formas de consulta. Quer dizer, outras formas de audição das pessoas. Pode não ser a consulta pública formal prevista no Código. Tem que ser. Tem que haver sempre a consulta pública. E não pode, após uma consulta pública, um texto não pode ser alterado a não ser que volte à consulta pública. Desculpa lá, isso não está escrito em lado nenhum. Tá. Pelo menos até está nos pareceres da CCDR e essa coisa. Mas os pareceres... Mas bom, agora estamos numa grande tecnicidade que é... Não vamos entrar em coisas técnicas. Eu só queria dizer uma coisa. Os pareceres da CCDR... Eu tive muitos pareceres da CCDR que não segui. Porque os pareceres da CCDR não são lei, nem são dogma. Portanto, quando muito, pode-se perguntar à Procuradoria-Geral da República ou outra instância mais acima, ou uma interpretação ao Parlamento. Porque a CCDR não é um órgão que emane leis. E, portanto, não tem que ser intérprete das leis. Mas isso é administrativo, puramente administrativo. Não tem que ter essa importância. Mas tem como a função também apoiar, nomeadamente juridicamente, as autarquias. Tem que apoiar juridicamente, mas não tem que dar ordens. Quer dizer, é aí o problema sempre de papel. É aí um problema sempre, e as CCDRs não são ainda as regiões, não têm poderes próprios e, portanto, aí é outra questão. Não vamos entrar agora aí. Eu queria voltar ao tema do poder local e da importância do poder local na democracia. Portanto, a Inês já disse aqui uma coisa muito importante. Foi uma escola de criação de quadros e de elites políticas. Foi também uma escola de cidadania. Claro. Porque as pessoas pela primeira vez tiveram que se confrontar com as decisões que lhes diziam respeito e de uma forma democrática, ouvindo os que diziam o contrário. E, portanto, isto foi extremamente importante. Lembro-me do Veiga de Oliveira dizer muitas vezes que o poder local era a malha de segurança da democracia portuguesa. Isto, sobretudo, naquela altura do início, a seguir à institucionalização da democracia, em que havia muita incerteza, muitas quedas de governo, muita confusão. O governo caía em Lisboa, mas o poder local continuava. Portanto, criava aqui uma malha de segurança que noutras democracias é feita pelas administrações públicas, mas que aqui em Portugal foi feita pelo poder local. Pelas autarquias. E, portanto, tem esse papel que não se pode negar. Depois tem um papel muito importante, porque a partir de uma certa altura entram na chamada segunda geração de poder local, começam a pegar, sobretudo, nos problemas locais, nomeadamente as questões do ambiente, do abastecimento de água, abastecimento elétrico, transportes de comunicações, estradas e questões ambientais. Portanto, isso foi extremamente importante. Agora, o poder local está confrontado com mais competências, a nível da educação, a nível da saúde, a nível da habitação, mas sem
sem financiamento suficiente. Na habitação, que é o que eu acompanho mais, na habitação o financiamento vem excepcionalmente agora via PRR, mas o PRR acaba. São fundos. E, portanto, nós temos aqui uma contribuição importantíssima do poder local, a capacidade que o poder local tem de responder, isso foi muito evidente na pandemia, a capacidade que o poder local teve de ultrapassar as dificuldades e estar próximo das pessoas. O poder local teve uma capacidade criativa ao nível da ajuda direta, inventou soluções, fez coisas que não estavam previstas, não eram financiadas por ninguém, mas fez. Portanto, a gente hoje abre um telejornal, uma notícia qualquer, está lá a freguesia, está lá o Presidente da Junta, há uma barraca, um problema, está lá o Presidente da Junta, está alguém da Junta, e portanto isto é extremamente importante, é um património, para mim é um património da democracia. Agora tem dificuldades, tem que se corrigir, tem que se melhorar. Para além da parte... Helena, só voltar um bocadinho atrás, porque não percebi se a vossa visão é exatamente convergente num tema muito importante que já aqui foi aflorado, que é a questão de o modelo de constituição a arquitetura do poder local optou por, na dimensão executiva das câmaras municipais, estar presente a oposição. Certo. Eu ia também pegar nisso. Eu fiz essa experiência em Cascais. Eu ganhei Cascais em 1982 com minoria, não tinha maioria absoluta. Quer dizer, estávamos ali, éramos 4 partidos só naquela altura. Mas eu tinha dito ao PSD que a condição que eu punha para me candidatar e para depois exercer o lugar era que eles me deixassem trabalhar com todos. Eu sempre achei que as oposições, uma vez que os vereadores da oposição têm papel no Executivo, eles têm que também contribuir para o trabalho executivo. E, portanto, eu punha como condição, mesmo que eles fossem vereadores da oposição e votassem contra o orçamento, os documentos fundamentais, que tivessem pelouros. E isto não é impossível com a lei atual. E foi a experiência mais rica em termos autárquicos da minha vida, porque de facto toda a gente tinha que participar e tinha responsabilidades, que isso é que é importante, para isso é que é uma escola. Tinha responsabilidades, mesmo que não tivesse sido escolhida pelo Presidente da Câmara, mas sim, ou pela Assembleia Municipal, mas sim pelo eleitorado diretamente. Eu não faço questão em manter este conceito que foi o original, poderemos evoluir. Acho que isso é um debate que deve ser feito, porque não é uma lei agora que vai mudar isto assim de repente. É um debate que deve ser feito para ver os prós e os contras. Todas as coisas têm prós e contras. Que implica mexer no Executivo e na dimensão parlamentar. Claro. Portanto, é um debate que eu acho que deve ser feito, deve ser aberto. A razão pela qual, era isto que eu queria dizer há bocado, Inês, a razão pela qual foi colocada esta ideia de que as oposições também estavam no Executivo, ao contrário do que acontece no Governo Nacional, era porque havia a ideia que era a experiência que nós tínhamos em Portugal das eleições legislativas, era que havia, e das constituintes, era que havia 2 grandes partidos, outros eram mais pequenos, e, portanto, os partidos da oposição nunca chegariam a poder exercer um cargo de responsabilidade executiva. E que isso era muito importante como escola, como aprendizagem. Sim. Provavelmente o tempo de escola já passou. Passaram os 50 anos, portanto o tempo de escola já passou. Portanto, a aprendizagem já foi feita, todos os partidos, os maiores partidos já passaram por cargos de presidência de câmaras, os partidos mais pequenos lá chegarão se forem capazes, mas quer dizer, acho que isso é a altura, eventualmente, de se lançar um debate sobre este modelo. E tem um outro problema, que é o problema que é levantado muitas vezes de as freguesias estarem presentes na Assembleia Municipal, que eu acho que devem estar, mas depois poderem votar nas matérias que lhes dizem respeito. Porque isso cria aqui uma situação de certo conflito de interesses e muda as aritméticas, sobretudo nas Assembleias Municipais em que o número de freguesias é muito elevado. Naqueles concelhos em que o número de freguesias foi reduzidíssimo, já não tem grande influência, mas nos concelhos, estou a pensar sobretudo no norte do país, que tem dezenas de freguesias, Viana do Castelo, não sei o quê, por ali fora, você tem ali uma quantidade enorme de pessoas que determinam o resultado da Assembleia Municipal e podem estar a dizer isso em seu próprio favor. Portanto, é um processo um pouco atípico para pessoas que foram eleitas. É uma inerência que devia dar-lhes um estatuto diferente. Os membros por inerência, eu acho que devem lá estar, porque é muito útil, sobretudo nos territórios mais dispersos, nos territórios mais concentrados não faz tanta diferença. Lisboa é uma cidade e não é aí que está a diferença, mas se você for para concelhos muito grandes, onde há distâncias muito grandes entre as freguesias, grandes geograficamente, a presença da representatividade da freguesia parece-me importante na Assembleia Municipal, porque torna a Assembleia mais rica,
mas valia a pena diferenciar as responsabilidades e o poder de voto das inerências. Portanto, eles são eleitos para a freguesia, depois por inerência na Assembleia Municipal, mas na inerência não devem ter, na minha opinião, as mesmas, atualmente têm, votam exatamente como os outros, mas não deveriam no futuro. Eu só quero clarificar o exemplo que eu dei há bocado é apenas um exemplo onde eu acho que o poder da Assembleia deve ser reforçado e deve ser clarificado. Não era para entrarmos num debate administrativo. Agora, eu estou, curiosamente, eu também, quando cheguei à Almada, e não tenho maioria absoluta, nunca tive, nem no mandato anterior, tinha uma maioria mais curta, agora tenho uma maioria mais folgada, mas continua a não ser maioria absoluta, e das duas vezes, naturalmente, convidei e chamei as forças políticas é um processo todas, de coligação, finalmente. É que nem é a coligação, mas é a distribuição de pelouros tal como o regime assim o permite. Só que foram recusados. Pronto. Foram recusados todas as forças recusaram. Até me lembro, em 2017, as conversações, na altura com a CDU, foram até à véspera da tomada de posse. Até acho que até na manhã da tomada de posse foi quando tivemos a resposta final e não foi possível avançar. E aí é que eu acho que começa a haver uma perversão, porque até no terreno eu sinto que há uma vontade cada vez maior de que os temas possam ser, são relativamente poucos os temas que na realidade chegam à Assembleia. São poucos. Pronto, há a questão orçamental, que é fundamental. Há questões regulamentares O que a lei existe são 5 reuniões por ano. Sim. É manifestamente pouco. É manifestamente pouco. Até porque os próprios temas para o qual a Assembleia tem poder de decisão também são poucos. E que estão, em muitos casos, atribuídos, do meu ponto de vista, mal. Eu também concordo que o tempo da escola foi fundamental, como dissemos, quer dizer, foram as autarquias, de aprendizagem. Experimentação, e experimentação do poder, e acho que, neste momento, temos mesmo que pensar noutro modelo, até para que seja mais... que haja uma maior representatividade, de facto, das forças. E maior responsabilização também. Queria também só dar maior transparência. Porque e maior transparência. Não é tanto o caso de grandes municípios, como são aqueles onde ambas tiveram responsabilidades mais diretas, mas em muitos municípios de menor dimensão há um efeito perverso de que presidentes sem maioria acabam por cooptar ao longo do ciclo eleitoral vereadores de outros partidos sem que isso seja feito de uma forma transparente, forma clara de coligação, mas sim por passagem, quase que mudança de bancada no âmbito da vereação, e isso é uma coisa muito prejudicial. Existe muito. Mas existe muito. Existe muito, mas há uma coisa que eu acho que é importante manter-se, e hoje em dia está em debate, que é os mandatos são individuais e pessoais. Sim, claro. Pronto, isso eu acho que é importante salvaguardar, porque às vezes nesta... Sim, não são dos partidos, são das pessoas. Pronto, não são dos partidos, são das pessoas. Há só aqui uma coisa que eu também gostava de salientar, que é... não só foi esta escola, não só foi fundamental para o desenvolvimento do país ao longo destes 50 anos, não só, como disse a Helena e bem, por exemplo, em alturas de crise, na altura da pandemia, bom, o que teria sido se não fossem a mobilização dos municípios, independentemente das qualidades de qualquer coordenador. Foram a verdadeira rede social do país nessa altura. Não, mas é indiscutivelmente, aliás, porque são os municípios que puderam também mobilizar todas as forças locais, e eu tenho um reconhecimento absoluto no meu município, não é? Todas as forças de segurança, as entidades de saúde, as entidades sociais, nós reunimos todas as semanas. Toda a gente se mobilizou. Toda a gente se mobilizou
toda a gente se adaptou num instante. E isso leva-me a uma questão que é porque é que é cada vez mais necessário olharmos com atenção. De facto, não é apenas a descentralização de competências, como se trata, é a necessidade de criar pontos de decisão de proximidade fundamentais, sobretudo num mundo que está completamente globalizado. Esta ação muito próxima torna-se fundamental. Decisiva. E isso significa que há outro debate que também temos que fazer. Eu sempre fui favorável à regionalização, portanto a questão não é por aí que eu quero ir, mas temos mesmo que olhar de forma muito clara, porque há uma espécie, o Estado tem dado notas e tem dado sinais, o Estado Central, sim, de delegar competências, mas há uma espécie de poder de decisão que não quer largar e que muitas vezes são altamente prejudiciais para o território, e aqui poderíamos estar numa longa conversa com a Helena, nomeadamente aquilo que é os instrumentos de gestão do território. E vou ser franca, eu falo na minha experiência enquanto autarca em Almada. Se o poder, nomeadamente, de preservação do território, preservação das redes, as redes ecológicas, das redes agrícolas, das frentes costeiras, estivesse efetivamente nos municípios e não tivesse entidades centrais que estão longe, que geriram durante anos estes territórios mal, garanto que muitos dos dramas que nós vivemos não estariam no estado em questão. Eu sei que isto não é consensual. E já te digo porque é que não te acompanho. Eu sei que isto não é consensual. Não, mas eu já te digo porque é que não te acompanho. Mas eu estou num território em que tenho quilómetros de frente ribeirinha, de frente marítima, que foram durante anos e que no fundo continuam a ser geridos pelo Estado Central. Ou não geridos. Ou não geridos. Porque pior do que mal gerir é não gerir. É não gerir. E depois, qualquer alteração que a gente queira fazer, que seja real, temos entidades que neste momento não estão nem para gerir, nem para dar o apoio técnico que deviam de ter, nem para serem orientadores, nem sequer que se imaginam um bocado como entidades reguladoras, quando não são meramente grandes inquisidores. E que bloqueiam tudo. E no caso da habitação também é um bocado a mesma coisa. Aí é um bocadinho diferente, vamos lá ver. Eu penso que em matéria de relacionamento entre o poder da tutela de se pronunciar ou de ter pareceres vinculativos para as instâncias de outra escala, só se justifica em situações que sejam relacionadas com questões nacionais. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Nós temos uma bela criação do Ribeiro Teles dos anos 80, a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional. Eu não acho que os municípios tenham que ficar com a competência de gerir uma Reserva Agrícola Nacional e uma Reserva Ecológica Nacional por uma razão muito simples. Eles têm lá a parte dessas reservas no seu território, mas as reservas são reservas nacionais. Sim. Portanto, se as reservas são nacionais, têm que ser olhadas de uma maneira nacional, não é um município. No mínimo com impacto regional. Não, tem que ter aqui uma noção de nacionalidade nacional que o município não pode ter. O município não pode ter. Há uma determinada situação, pode ser reserva nacional por umas razões que o município gostaria de utilizar para outras coisas, para outros efeitos quaisquer, mas que faz falta aquela reserva nacional. Vou dar um exemplo disparatado. Imagino que agora Faro resolvia dizer que ali umas partes da Ria Formosa deixavam de ser reserva nacional. Era um desastre, porque aquilo é um ecossistema que ultrapassa os limites do município. Portanto, aqui, mas estou a falar só das situações, mas deixa-me só explicar, Inês. É porque as questões nacionais devem estar claras e patentes na lei que todos cumprem. Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Estar a discutir... Inês, não tenho nenhuma dúvida sobre a necessidade. As leis serem mais bem feitas. As leis são muito mal feitas e não só são mal feitas. Não é só isso, é que nós temos uma tradição lamentável das leis serem feitas em juridiquês que ninguém percebe. E, portanto, qualquer pessoa minimamente dotada, que não seja jurista, que é o meu caso, o caso da Inês, nós temos dificuldade em compreender o que é que está ali escrito. Qualquer cidadão que leia, neste momento, por exemplo, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é o que domina todo o sistema do planeamento territorial do país, não consegue perceber o que lá está escrito.
porque há tantas mexidas cirúrgicas, há tantas remissões para outros artigos. Exato. Portanto, há aqui um problema de má qualidade legislativa. Se a qualidade legislativa fosse maior, a lei de bases do solo é bastante clara. Agora começam a meter alterações cirúrgicas à lei de bases do solo e começa-se a não se compreender. Começa a lei a ficar com botox, como eu costumo dizer. Quando a lei tem muito botox, o melhor é fazer uma nova. O melhor é fazer uma nova, quer dizer, limpar o botox e dar refrescar a lei. Isso é um tema. O outro tema é, eu acho que os municípios e as próprias freguesias na área da habitação podem ter muitas competências, mas têm que ter o financiamento correspondente, que não têm neste momento. Já disse isto há bocado e volto a dizer. Na área da habitação, o financiamento que os municípios têm é o PRR neste momento. Porque durante 50 anos não tiveram financiamento para a habitação. Durante 50 anos houve 2 programas públicos de habitação, 2, foi o SAAL e foi o PER, depois houve umas coisinhas pequenas, que financiaram o SAAL para o país todo, mas era só intervenções precárias, e acabou em 2 anos depois, era um grande programa, acabou 2 anos depois, e foi o PER para acabar com as barracas, no tempo do Cavaco Silva, que foi muito importante, mas era só para as áreas metropolitanas. E, portanto, nós continuamos a ter acampamentos ciganos em Trás-os-Montes, no Alentejo, em todo o lado, e não têm qualquer apoio. Portanto, há aqui uma falha grave. A Política Nacional de Habitação, se quer descentralizar competências, como tem vindo a fazer com as estratégias locais, como a dar todas as coisas, tem que pensar como é que financia essa política permanentemente. É um problema mesmo de falta de investimento público. Falta de investimento público sistemático. Sim. Portanto, houve assim 2 bochechos e agora há outro bochecho e depois quando acaba o bochecho não há mais financiamento. Portanto, isto era uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa que eu queria dizer é pequenina, mas eu gosto dela, que é, eu acho que as freguesias têm um papel muito importante, sobretudo no caso da crise da habitação, nas zonas urbanas e metropolitanas, porque, como nós sabemos, há muitas casas vazias no país. Há muitas casas vazias no país, em todo o território, alguns nas aldeias, porque as pessoas deixaram de viver lá, mas nas cidades por outras razões, por razões de acesso económico, por razões de gentrificação, por razões de outro tipo de investidores compraram, as pessoas saíram e as casas estão vazias, ninguém lá mora. E isto tem imensos problemas na gestão cotidiana de uma cidade. Haver a quantidade tão grande de casas vazias em Lisboa, no último censo eram mais de 40 mil. Lisboa tem 320 mil alojamentos, 40 mil estavam vazios. Isto é uma percentagem louca. E, portanto, há sempre uma percentagem de vazios, porque não pode estar tudo ocupado ao mesmo tempo, mas não tão elevada. E, portanto, aquilo que nós conseguimos pôr na específica lei de organização da Câmara do município de Lisboa com as freguesias novas, que são menos que as antigas, conseguimos pôr nas competências das freguesias um papel muito importante que a Constituição lhes permite, que é a identificação dos recursos habitacionais, em particular das casas vazias, ou dos edifícios habitáveis vazios, possivelmente habitáveis vazios. Sem isto nós não conseguimos lá ir. Nós não conhecemos este universo das casas vazias, nem porque é que elas estão vazias. Elas estão vazias umas vezes porque alguém morreu, há uma herança litigiosa e nunca mais se entende, está tudo em tribunal e não passa. Elas estão vazias, foram compradas por fundos de investimento imobiliário que não as querem ocupar porque querem simplesmente comprar e vender, e vazias é mais fácil de comprar e vender. Elas estão vazias porque estão a precisar de obras e os proprietários não têm dinheiro para as obras. Enfim, há 50 mil razões. Isto tem que ser estudado. Este fenómeno é um fenómeno... Isso é uma realidade que hoje em dia se alarga para além do espaço de Lisboa. No caso da área metropolitana. Na área metropolitana de Lisboa, à medida, vamos lá ver, o Gonçalo Ribeiro Teles também explicou isso muito bem, à medida que há um paradoxo da centralidade é isto. Quanto mais central é um território, mais fácil é lá chegar. Em termos financeiros não é assim. Quanto mais central, mais caro. Portanto, é um paradoxo. Quanto mais caro, menos se consegue lá chegar. Quanto menos se consegue lá chegar, mais longe se vai viver. Se você for comprar uma casa a um mediador imobiliário e disser quanto é que pode pagar todos os meses, ele arranja-lhe uma casa, mas não arranja onde você quer. Arranja não sei quantos quilómetros mais longe. Porque elas existem, mas àquele preço não naquele sítio. E, portanto, este é um problema gravíssimo. Nós estamos a desperdiçar recursos habitacionais que existem, que estão construídos. Os 3 mil milhões do PRR vão construir, ao que parece, 26 mil habitações. Não, está bem, mas ok. Vão aparecer, vão comprá-las feitas, vão fazer qualquer coisa, vão aparecer 26 mil habitações novas. No país todo. Então, só em Lisboa. Nós temos 40 mil vazios e no país todo temos 700 mil. Então não se olha para isto. Não se estuda esta realidade. Não se pede às autarquias para contribuírem e elas querem contribuir.
Quantas e quantas vezes os presidentes de juntas já lhe devem ter a dizer à porta, mas que há ali uma coisa que pertence ao Ministério de não sei quantas e eles não nos querem dar, porque é que a Câmara não pede aquilo, depois a Câmara pede aquilo e ninguém lhe dá. E ninguém responde. Portanto, há aqui toda uma falta de cooperação efetiva que devia haver entre os vários níveis do poder político, convergindo no objetivo principal das políticas públicas nacionais. E essa cooperação não existe. Não existe por razões político-partidárias, não existe porque cada um defende a sua dama, não existe porque cada um tem a sua área de poder e não existe porque a própria legislação às vezes é incompreensível e a pessoa para furar, como eu costumava dizer quando era Presidente da Câmara de Cascais, eu ou cumpro regras ou cumpro prazos. As duas coisas ao mesmo tempo eu não sou capaz. E não era. Porque não, é verdade ou não é? É verdade. Se tens um prazo... Ou seja, não mudou muito. Helena. Pronto, desculpa-me até porque o crescente impacto das legislações europeias, as coisas começam a ser cada vez mais complicadas. A expectativa de que elas se simplifiquem exige muita vontade política. Porque a tendência é para que os fatores burocráticos cresçam. Mas isso é terrível. Sim, é terrível. Eu devo dizer que mais do que a quantidade, porque há um grau de burocracia que é desejável e que é essencial. Tem a ver com escrutínio. Tem a ver com escrutínio, transparência e, sobretudo, com a possibilidade de ter procedimentos que são equivalentes para todos, ou seja, que não há aqui nem tratamentos de favor. Portanto, qualquer autarca que desespera com a burocracia, mas acho que temos que ter em atenção a importância de também preservar há uma dose de burocracia que é necessária e que é um garante. É preciso perceberes o racional da burocracia. Se o racional for sentido... Essa que é a questão, Helena. Há coisas que fazem sentido e há outras que são heranças sem estúpidas. Falou-se muito de um simplex urbanístico que foi tudo menos um simplex urbanístico. Ou seja, nós temos, de facto, uma realidade em termos de gestão do território, em termos dos instrumentos de gestão do território. Eu não posso estar mais de acordo que a lei Botox, eu já nem sei se a lei Botox é uma lei que neste momento não tem rosto, já ninguém se entende daquele emaranhado e, portanto, quando ouvi falar aqui há tempos de simplex urbanístico, a minha esperança é, então, vamos pegar em todos esses instrumentos, vamos preservar o que é, eu não posso estar mais de acordo, longe de mim, de pôr em causa aquilo que é a necessidade de termos que gerir uma reserva nacional. Pode vir guerra, pode haver, precisamos de plantar batatas, temos que ter uma reserva agrícola. Estamos todos de acordo sobre essa matéria, todos, mas as regras têm que têm que ser claras. E fáceis de compreender. Os municípios chegam a estar 10 a 15 e 20 anos a discutir a aprovação de um instrumento fundamental como um plano diretor municipal. Não, pois Helena, isso. Desculpa, é verdade. Não é? Porque já nem há prazo para isso. Nem há prazo. Um plano diretor municipal, para poder funcionar como deve ser, tem uma duração de 10 anos. Significa 10 em 10 anos tem que ser revisto. Claro. Ora, quando nós ficamos a discutir com entidades minhoquices, que não fazem sentido nenhum. Quando os meus serviços, coitados, andam a discutir se um parque de estacionamento em plena zona urbana tem REN ou não tem REN, quer dizer, obviamente não tem REN. Quer dizer, está tudo impermeabilizado. É que é impossível. Desculpem lá, isto tem que ser denunciado. Que nós perdemos imenso tempo, porque de repente alguém, numa entidade central, que eu já nem cito, que é para não criar, descobriu um decreto do rei Dom Carlos que estabelecia que a Costa da Caparica, com aqueles arranha-céus que lá estão, era regime florestal. Era regime florestal. E isto é a realidade. Sabes o que é que eu acho? E tivemos que andar à procura do decreto 51 que anulava o decreto do rei Dom Carlos, porque o funcionário, afinal, se tinha enganado. Porque agora, afinal, os arquivos Inês, estão digitalizados. Podes crer que neste momento esse problema está-se a colocar a todos os níveis, até com a história da informatização do cadastro e da atualização do cadastro agrícola e o cadastro urbano. Agora, a questão da REN, da Reserva Ecológica Nacional, em zona urbana é mais difícil de tratar, porque em zona urbana já não há a natureza no mesmo estado em que ela existe em zona agrícola. E, portanto, tem que haver medidas, e já existem, e elas podem ser feitas. Agora, os nossos serviços, muitas vezes centrais, estão demasiado fechados à ideia de que é preciso criar, em Lisboa, por exemplo, o que foi criado foi as componentes ambientais urbanas, eu trabalhei nesse processo,
criámos componentes ambientais urbanas... Estamos todos de acordo. Não, componentes ambientais urbanas que não são REN, porque Lisboa é toda urbana, mas que permitem alcançar os mesmos objetivos que a REN pretende. Deixa-me aqui só dizer uma coisa. Helena, deixa-me só terminar, porque é assim... Todos nós defendemos, e eu mais do que ninguém defende, a existência de regimes de salvaguarda ambientais a todos os níveis. Claro. Agora, eu não posso aceitar que esses regimes sejam usados para pequenos poderes irracionais, infundados e tecnicamente pouco fundamentados. Não pode Inês, ser. eu aplaudo com as duas mãos. Os pequenos poderes são Eu aplaudo com as duas mãos e penso que o problema do Simplex, na minha opinião, é que o Simplex urbanístico, o Decreto-Lei 10/2024, vinha agarrado a mais habitação do governo anterior e depois separou-se, autonomizou-se. O que é o Simplex urbanístico? O Simplex urbanístico é uma lei, porque na altura o PS tinha maioria absoluta, foi fácil fazê-la, com a autorização legislativa do Parlamento. É uma lei que faz reformas em tudo. Faz reformas no regime territorial, faz reformas na lei de solos, faz reformas no regime fiscal. Eu acho isto uma maneira de legislar impossível. Você não pode, com uma lei, mexer nas leis todas. É, aliás, a técnica dos orçamentos de Estado. Aproveita-se o orçamento de Estado para mexer numa data de coisas. Por favor, se querem mexer no regime fiscal, então façam uma reforma dos códigos. Se querem mexer no regime territorial, então façam uma reforma do regime jurídico territorial ou da própria lei de solos. A lei de solos está ultrapassada, façam uma nova. Revisitem-na, mas não aproveitem uma lei em que por acaso tinham maioria absoluta, podiam aprovar aquilo tudo, em que meteram as coisinhas todas algumas contraditórias. É pernicioso aquele diploma, do meu ponto de vista, é pernicioso e que tem complicações grandes. Por exemplo, é uma coisa muito boa para quem quer comprar uma casa, agora já não é preciso a licença de habitação. Mas é um perigo, porque se a casa não tem licença de habitação, de hoje à manhã vem aí uma construção qualquer, clandestina, que não tem licença de habitação porque não pode ter, e ainda por cima paga impostos. Então, mas porquê é que não tem licença? Eu também não preciso de licença de habitação, porquê é que vocês me impedem? Isto criam-se aqui contradições de pessoas que não conhecem, de pessoas juristas que podem ser muito especialistas nisto, e respeito os juristas e até há juristas fabulosos que têm feito um ótimo trabalho, mas que aproveitam esta técnica de mudar as leis com alterações cirúrgicas. É uma coisa que me põe doente. Não façam alterações cirúrgicas. Calcular o impacto que é assim. O que este Simplex urbanístico veio criar, em primeiro lugar, para os investidores, em muitos casos, e eu acho bem que o faça, mas aquela responsabilização do respeito de normas por parte dos investidores e dos construtores, dos arquitetos e dos engenheiros, em muitos casos não foi bem-vinda, porque há uma grande responsabilidade. Mas, sobretudo, veio criar aqui um desafio enorme, porque os municípios estão todos organizados para serem entidades licenciadoras. Claro. E, portanto, com uma fiscalização prévia. Claro. O que o Simplex urbanístico veio trazer, que é muito complicado, e sobretudo em tão curto espaço de tempo, veio inverter, em que os municípios deixam de ser licenciadores e, portanto, com fiscalizações prévias, e passam a ser entidades fiscalizadoras, com uma dificuldade. Toda a gente sabe o que é um inferno de embargar uma obra. Claro. Quer dizer, em muitos casos mais vale, e os próprios investidores também preferem, digam-nos antes se está bem ou não, em vez de nós estarmos a fazer apenas uma comunicação. Eu estou a simplificar um bocado, mas é assim, verdade, é verdade. Nós fazemos a comunicação e depois vão lá os serviços municipais a dizer, desculpe lá, você está mal feito para isso. Quer dizer, e também há sempre uma responsabilização dos técnicos que têm competência nessa área. Isso é um problema de todo o Simplex. Não são os mesmos certo, técnicos. Mas é um problema de todos os regimes de simplificação, porque há sempre interesses no sentido em que as coisas não mudem. Certo, também, mas há coisas que não se podem mudar. Quer dizer, é um bocadinho. Eu lembro-me quando cheguei à Almada, dava sempre esta imagem. Não se muda um petroleiro, não vira, não dá guinadas. Não pode ser. Vai virando, vai virando. E de facto... Começa a travar no Algarve para chegar a Sines. Pronto. Se quiser. E sobretudo, às vezes a gente até vê no Tejo, eles acabam por vidrar todos, mas não é por guinada. Vão virando e dão a volta toda. Agora... Eu queria... Nós estamos a ultrapassar o nosso tempo. O debate é extremamente interessante. Queria botar só uma questão que peço que sejam sintéticas, que é uma questão, o poder local teve
ainda continua a ter, agora talvez com menos impacto, um papel muito grande nos próprios partidos. Os maiores partidos portugueses são partidos que dependem muito da sua implantação local. Todas estas mudanças de dimensão estrutural, na lei eleitoral, na organização do poder local, teriam condições, se houvesse mobilização dos maiores partidos que têm expressão e que em muitos aspectos têm convergência de opiniões. Porque é que isso não é possível? Que dificuldades é que obstam a que os municípios tenham mais capacidade de influenciar aqueles que eles já influenciam em muitos aspectos? Quem me pergunta sabe talvez melhor que eu a resposta. Tem mais experiência partidária do que eu. E a resposta é muito simples. A organização dos partidos não é transparente, a forma de selecionar as pessoas não é transparente, as pessoas são muitas vezes escolhidas mais por razões de fidelidade a determinados grupos dentro do partido ou às lideranças do que pelas suas capacidades, e a candidatura não é uma candidatura aberta, é uma candidatura por convites, por escolha, portanto não é uma candidatura aberta. Eu estou a dizer isto com muita vontade, porque já estive em 2 partidos, não estou em nenhum agora, mas fiz também a experiência que nos partidos onde eu estava ninguém achava que eu podia ser útil, e eu fiz um movimento de cidadãos para me candidatar. Fui muito criticada, os movimentos de cidadãos também têm muitos problemas, mas na verdade permitiu-me, com apoio eleitoral, não só pertencer a uma eleição, mas depois negociar com o partido político que tinha ganho naquela altura, era o Partido Socialista, trabalhar com eles. Primeira dificuldade: não está previsto coligações, pode-se fazer coligações com partidos políticos, mas não se pode fazer coligações com movimentos de cidadãos. O movimento de cidadãos dissolve-se no momento em que acaba a eleição. Isto é tudo um bocado absurdo, porque as pessoas são eleitas com a legitimidade de cidadão e depois não têm qualquer referente em relação a quem os elegeu. É absurdo. Portanto, eu penso que os partidos tinham que trabalhar muito em 2 áreas. Na formação autárquica, em particular, e na transparência dos processos de candidaturas. Porque isto é fundamental. Porque nem sempre isto assim acontece. Evidentemente que há candidaturas que surgem por pessoas que se destacam pelo seu valor, mas isso estamos a falar de meia dúzia de casos. A maior parte dos casos saem das próprias estruturas partidárias, são os presidentes das conselhias e por aí fora, e são os grupos que apoiam. Pelo menos na primeira eleição, porque a partir daí, na segunda, já muitas vezes os presidentes de câmaras têm mais poder que os partidos. Não, claro, depois começam também a ter poder porque mostram que são capazes de fazer, claro. E enquanto estão fora disso não têm capacidade de demonstrar isso. Mas, portanto, é difícil conjugar as 2 vertentes, a partidária e depois a executiva no terreno. Mas eu penso que do lado dos partidos políticos, na minha opinião, não há uma abertura suficiente para que os processos de candidatura sejam transparentes. E alguns partidos que tentam fazer soluções diferentes têm-se dado mal com o sistema, porque depois a coisa não corre bem. Mas, quer dizer, acho que há aqui um tema em aberto. Bem, eu tenho uma experiência um bocado contrária à Helena, né? Eu fui durante muitos anos independente, trabalhei muito e fui deputada com muita honra pelo Partido Socialista, mas enquanto independente, e sou uma recente militante, já não sei, tenho 3, 4 anos, foi quando deitaram abaixo a Geringonça e eu fiquei muito zangada e inscrevi-me no Partido Socialista. E eu confesso que tenho uma visão completamente diferente, não que acho que a organização dos partidos seja uma coisa exemplar, mas eu não acho que seja tão opaca quanto apontam. Acho que tem as fragilidades e as deficiências, como todo e qualquer grupo, seja movimento de cidadão, seja associação, seja coletividade, ou seja, há movimentos diferentes. Sabemos que há aqueles que seguem sempre o chefe independentemente do chefe, sabemos que aqueles que são sistematicamente contra o chefe, seja qual for o chefe ou a chefe. Agora, preocupa-me muito esta descredibilização dos partidos, porque esta questão... Para já eu não gosto do conceito da democracia direta, gosto do conceito da democracia representativa, que mas eu olha acho que a Constituição fala em democracia representativa e democracia participativa. Não, mas isso é outra coisa. É a base. Agora, esta espécie de democracia direta que as redes sociais também vieram potenciar. Isso não é democracia nem é direta. Certo, mas nós temos que contextualizar estes debates na realidade, na nossa realidade, que é esta, e portanto acho que os partidos acabam por ser ainda os partidos, ou os movimentos de cidadãos, só que há aquela coisa, de facto, esses movimentos normalmente é em torno de uma causa e depois a causa... Claro, coisa, tem esse problema. E, portanto, acho que temos que assumir que criem-se partidos.
tidos para isso, e ainda são das poucas estruturas em que se consegue ter minimamente mecanismos para passar da multiplicidade de vontades individuais para um mínimo de discurso coletivo, que é algo que desapareceu. O drama neste momento, que eu acho que é um drama real do sistema político, é que já não há opinião pública, já há multiplicidade de opiniões individuais. Já não há causas públicas, já há multiplicidade de causas individuais. É uma fragmentação. Há uma ultrafragmentação e, de facto, se não forem ao nível da política de proximidade, das freguesias, das autarquias, das estruturas locais, onde é que nós vamos voltar a encontrar estes mecanismos onde estas expressões individuais são ouvidas, mas também são trabalhadas para transformar em qualquer coisa de coletivo? Todo o sistema precisa de um coletivo. Portanto, as autarquias é óbvio que são fundamentais. Mesmo antes de terminar, há uma coisa que a Helena disse há bocado, eu sei que é sobre a habitação, estou a saltar, mas que eu acho que é fundamental. A habitação é um direito constitucional. Portanto, eu acho, exatamente como as reservas ecológicas, agrícolas, é uma questão que deve estar na primeira preocupação do Estado. As autarquias fazem, estão sempre disponíveis para, em conjunto com o Estado, a receberem poderes delegados, a poderem executar políticas locais. Mas o Estado não pode, como na realidade o está a fazer neste momento, o Estado não é apenas uma fonte de financiamento de construção, de habitação ou de reabilitação. O Estado não pode ser apenas uma fonte de financiamento. O Estado tem que ter, de facto, políticas de habitação concertadas, ordenadas, e tem que ter entidades, neste caso é o IRU a nível nacional, mas que elas próprias continuam de forma ativa a ter programas de investimento na habitação e de até regulação e de gestão a gestão no IRU é que é mais complicada. A gestão é muito complicada, podemos ter gestões eu cheguei a propor ao IRU, a Câmara e o IRU, criar uma empresa pública, naturalmente, de capitais públicos, para a gestão do parque público habitacional. Que a Almada tem bastante grande. É que tanto a Almada e o IRU temos mais ou menos a mesma quantidade de fogos. E podermos gerir em conjunto. Pronto, foi uma ideia que começou-se a trabalhar, depois caiu naturalmente, e o IRU agora tem outros problemas que não este. Mas há uma questão fundamental que é bom não esquecer. A política da habitação tem que ser também uma política nacional. E o Estado não se pode remeter apenas a ser uma fonte de financiamento, chutando a responsabilidade e ter orçamentos nacionais que são ridículos para a habitação. Claro. Ridículos. Foi um debate que não acabou, naturalmente. Seria possível continuarmos aqui a pegar num ponto, saltar para outro, mas foi um debate extremamente interessante. Eu agradeço a ambas a vossa vinda aqui à República e espero que o debate também vos tenha sido agradável para vós e que tenha ajudado. Acho eu. A gente estava aqui, estávamos lançadas. Muito obrigado, enfim, e acaba assim mais este episódio do Entre Idades. Obrigada. A Fundação Res Pública é uma instituição dedicada ao pensamento político e às políticas públicas. À luz dos seus estatutos, inspira-se nos valores e princípios da liberdade, da igualdade, da justiça, da fraternidade, da dignidade e dos direitos humanos.